Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou abordar um tema bastante polêmico. Afinal de contas, a empresa ela pode obrigar o seu empregado a limpar a loja, né, a sede da empresa e principalmente a limpar o banheiro. Sem mais delongas, eu vou responder isso para vocês. Então, como regra, a empresa não pode alterar as funções pelas quais o trabalhador foi contratado, tá? Aquilo que está no contrato de trabalho. Ou seja, se o empregado contratado para determinada função não poderá ser obrigado a desempenhar outras atividades totalmente diferentes daquelas às quais ele foi contratado, pois isso caracterizaria desvio de função. Agora é importante destacar o seguinte: grifem esse totalmente diferentes, que eu já vou abordar isso. E aí eu destaco aqui dois conceitos para vocês: o desvio de função e o acúmulo de função. O desvio de função é o empregado que é contratado como vendedor, mas tem que fazer faxina na loja, por exemplo. Então aqui há um desvio de função. Ele foi contratado para uma coisa e está fazendo outra coisa, tá? Já o acúmulo de função é o empregado que é contratado como vendedor, mas além disso, também ele faz a faxina na loja. E o acúmulo de função ele deve ser formalizado, mas não tem nada de errado com ele. O errado é o de cima, é o desvio de função, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe o exemplo do vendedor, onde fica muito claro, né, essas atividades diferentes entre vender e entre limpar a empresa. Mas no dia a dia, a gente pode se deparar com situações onde não há de uma forma tão clara como essa, e isso vai exigir uma análise mais detalhada do caso concreto. Mas antes de continuar falando sobre isso, eu destaco que eu tenho vídeos e cursos aqui no YouTube, por exemplo, de cálculos de legislação trabalhista, com mais de 50 aulas, de férias, de 13º, de e-social, de planejamento tributário. E para você ter acesso a tudo isso, basta se tornar membro e por R$ 4,99 você vai ter acesso. Inclusive, vejam as aulas que já estão disponíveis e eu tenho certeza que você vai se tornar membro. Agora, pessoal, um resumo do que eu já falei. Logo, a empresa e o empregado, eles devem ter bom senso e respeitar o que está no contrato de trabalho. E eu destaco, a questão aqui, ela é subjetiva e deve ser analisada caso a caso. Não tem aqui uma resposta pronta. E aqui eu destaco para vocês, por exemplo, uma decisão do TRT do Rio de Janeiro, onde o empregado, ele entrou na justiça pedindo um acúmulo de função. Ele é vendedor e lá no pedido dele ele falava que ele também ajudava na limpeza dos móveis e dos produtos na loja. E aí, qual que foi a decisão do colegiado? A decisão é que não há que se falar em acúmulo indevido porque as tarefas se mostram compatíveis com a função de vendedor. Ou seja, o vendedor ele pode também ter que limpar os móveis e produtos da loja no entendimento dessa turma, certo? Então não fica tão claro isso aqui. E para finalizar, eu vou dar a minha opinião. Se eventualmente você faz uma escala lá com seus empregados para eles limparem a loja, e o limpar não precisa ser uma faxina complexa, né? Porque a faxina complexa já é problemática. Agora, uma varridinha, passar um pano, eventualmente, eu enxergo que a chance de dar problema é muito pequena. Agora, se você já pede uma faxina mais profunda e principalmente limpar banheiro, aí eu indico que você pague para ele uma gratificação de função, tá? E essa gratificação é de 10 a 40%, então normalmente as empresas vão escolher aí esse percentual, porque aí a empresa fica resguardada e que coloque isso no contrato de trabalho dele. Opa, ele foi contratado como vendedor, mas também vai realizar a função de limpeza da loja e limpeza do banheiro, certo? Então a limpeza do banheiro, ela dá um plus a mais para a justiça pender ao lado do empregado. Agora, se for passar um paninho eventualmente, dar uma varridinha eventualmente, eu enxergo que a chance do empregado ganhar é bem menor. Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!